aí pessoal, na aula de hoje vamos alinhar e posicionar nossos artigos de produto. Vamos utilizar um novo valor para Flex Direction para dar aquele charminho no nosso layout. Então vamos lá! Boa, legal galera. Então, esse segundo vídeo aqui, o que a gente vai fazer é criar agora, né, os alinhamentos e os posicionamentos da nossa seção de produto, né? Então, relembrando aqui só o visual que a gente espera. Então a gente tem aqui a nossa seção, vamos ter a primeira linha, né? A imagem do lado esquerdo, a segunda todo o alinhamento para o lado direito, a terceira do lado esquerdo, uma debaixo da outra, um espacinho aqui entre a imagem e o conteúdo, né? E aqui um detalhezinho só que a gente acrescentou aqui, quando eu der um clique no produtos, a gente vai ter esse bookmark sendo feito, né? Então a gente vai subir o nosso elemento aqui até o topo da nossa página, certo? Então esse aqui é o que a gente está esperando como resultado desse vídeo. Vou clicar aqui no nossa tela, né? Nossa página. Na verdade eu vou ter que primeiro rodar o projeto aqui de novo. Ele vai abrir uma nova página. Então isso é o que a gente tem hoje, beleza? Vamos aqui partir para o HTML. Então, para começar, vamos adicionar aquele bookmarkzinho, né, que eu acabei de falar. Então, aqui quando eu venho aqui em produtos, a gente já tem aqui o cerquilha, né? Eu só vou colocar o products, né? E o porquê products? O valor do bookmark tem que ser sempre igual ao nosso atributo ID, para ele fazer esse link da página, da seção e criar esse bookmark, né, para a gente. Bom, a segunda coisa que eu vou fazer é que eu vou já ir criando, né? Como já virou meio padrãozinho aí do como a gente tem trabalhado, vou começar a criar as nossas classes, né? Então eu vou adicionar um Products aqui na nossa seção. Agora eu vou selecionar, só para ir um pouquinho mais rápido, os 3 elementos nossos de artigo. Vou dar uma classe para ele e vou chamar de Products Card, certo? Vou mover o cursor para uma linha de baixo, vou jogar para o começo da linha. Aqui na nossa imagem eu vou dar um class para ela e vou chamar essa class de Products Card Image, certo? Vou descer mais uma vez o cursor, jogar novamente para o começo da nossa linha e aqui no nosso H3 eu vou criar uma nova classe, chamar de Products Card Title, beleza? Então aqui tá algumas das nossas classes. Vou vir aqui no nosso diretório de estilos, criar um arquivo novo, chamar de products.css, salvei, venho aqui no nosso HTML, duplico uma das linhas, adiciono o product.css aqui no nosso import, tá? Então, por padrãozinho aqui também, vou abrir uma classe Products, dar um background color red, salvar, e aqui, beleza, funcionando o nosso import do CSS, tudo belezinha. Então, tá bom, deletar essa regra e vamos começar a fazer as nossas regras do CSS. Então, a primeira delas que eu vou começar é já dando um display no Products Card, né? Nosso Products Card a gente vai alterar o valor dele para ser do tipo Flex, salvei e beleza, né? Aqui já percebe que a nossa renderização já vira de colunas, né? De bloco em cima, empilhado no outro para uma linha. O segundo ponto do que eu vou fazer é vou adicionar aqui no Products Card Image um Object Fit para nossa imagem, falando que a gente quer que ela seja do tipo Cover. Então não quero que ela caiba inteiro do nossa seção, do nosso bloco, né? Eu quero que na verdade ela estoure se necessário para não dar nenhum filete branco, né? Eu quero que ela tenha ali como se fosse totalmente, dê o aspecto de totalmente preenchida, né? E por último eu vou ir aqui no Products Card Title e vou adicionar algumas regrinhas para ele. A primeira vai ser o nosso font size, que eu vou fazer de 24 pixels. E vou adicionar ali um espaçamento, um respirinho abaixo para o conteúdo que vier depois do título. Salvei, joguei aqui para nossa tela. E aqui a gente vai perceber que tivemos um problema, né?
As imagens, agora a gente, mesmo colocando a margem ali, todos os nossos elementos ficaram um do lado do outro, certo? Por que que isso aconteceu, né? Porque se a gente perceber, nós mudamos aqui o nosso article, né? Para ele ser do tipo flex, então o display dele virou flex, e o flex por padrão, ele deixa tudo no elemento de linha, que é quase o que a gente precisa, né? O que está faltando aqui é que a gente vai precisar fazer um products card column aqui do lado. Vou criar uma div e vou puxar todo esse meu conteúdo para dentro dele. E aí, se eu salvar, pode perceber que esse daqui está certo e os outros ainda não. Porém, né, a gente ainda tem um detalhezinho, porque se a gente olhar aqui no nosso layout, né, a gente tem exatamente o mesmo tamanho e as mesmas definições para ambas as colunas dentro do nosso card, né? Então o que a gente vai fazer aqui é reaproveitar todo o estilo que eu vou adicionar na coluna e eu vou passar para a imagem também, tá? Então eu vou vir aqui na nossa imagem, vou colar também, vir aqui, vou colar também, vou criar uma div aqui pra gente, pôr o nosso conteúdo para dentro, e no nosso último aqui farei exatamente a mesma coisa. Para dentro, salvei. A partir do momento que eu faço isso, nossos blocos passam a ter o ritmo vertical e a direção correta, porém as imagens e aquele espaço que nós estávamos prevendo aqui no nosso layout ainda não estão certos, né? Ainda não respondem ao que a gente imagina, ao que a gente gostaria. Então vou puxar aqui o nosso CSS para o lado, CSS para o lado, e vou criar agora mais uma classe que é o Products Card Column, né, que nem eu tinha falado. Ele também vai ser um display flex, tá? Porém, a direção dele vai ser do tipo em coluna, né? A gente vai justificar ele a partir do momento que eu mudo o eixo dele, né, a direção de row para column. Então, para fazer o alinhamento vertical agora, eu passo a utilizar o Justify Content, beleza? E eu vou falar que ele vai ter o tamanho de 50%, porque eu quero que ambas as colunas tenham ali o mesmo tamanho. E para dar aquele charme final, eu vou setar uma altura de 350 pixels. Assim que eu salvo ele, vou voltar aqui para nossa tela e olha só, o resultado quase final do que a gente espera, né? Tá com a imagem aqui coladinha, a gente já aprendeu a dar esse espaçamento de uma forma elegante, é só adicionar a propriedade gap de 16 pixels aqui dentro do nosso bloco, né, do nosso wrapper. Feito isso, estamos quase finalizando a seção de produtos, né? Falta só agora essa imagem aqui do meio, né, esse card do meio ficar invertido. A gente poderia fazer isso de algumas formas, por exemplo, mudando até a ordem, né, do que a gente tem aqui no HTML. Poderia pegar essa imagem, jogar ela para baixo, ela já iria lá para a direita, e depois dar uma classe mudando apenas aqui o nosso alinhamento do texto, né? Porém aqui a gente estaria mudando até a configuração do nosso HTML simplesmente por ter um resultado visual, né? A gente pode fazer isso de um jeito um pouquinho melhor, um pouco mais elegante, utilizando o Flexbox ainda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um Products Card Reverse, tá? De revertido, de reversão mesmo, né? E vou criar também essa classe aqui pra gente, ó, Products Card Reverse, certo? E aí o que a gente vai fazer? Para começar, a gente vai mudar a direção do nosso card para Row Reverse. O nosso card é Row, eu vou falar para ele utilizar o Row Reverse, que ele vai aqui, ó, de um jeito bem rápido e simples, trocar, né, fazer com que o conteúdo, em vez de começar do lado esquerdo para a direita, ele vai mudar a direção de renderização da direita para a esquerda. E ainda faltam alguns detalhezinhos aqui, né? Dentro dele, a gente vai querer também que o nosso text align vire o right, né? Então, agora sim, ele começa
ter aquele mesmo estilo, aquela mesma posicionamento e alinhamento que a gente viu no nosso projeto de base, né? E aí, só para finalizar, para deixar mais uma vez ali o detalhe do detalhe, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar uma margem de 16 pixels, né, no topo e no bottom desse nosso elemento aqui, desse nosso card que está entre os outros dois. Com isso, aqui a gente já tem agora o espaçamentinho aqui entre as linhas, né? E agora a gente vai ter o respiro igual para cada card e para cada coluna. Bom, feito isso, a gente consegue ter o estilo visual de um jeito simples, sem ter que ficar mudando nossa estrutura de HTML, ela continua a mesma, jogando toda a responsabilidade de alinhamento e posicionamento visual para o nosso CSS de uma forma prática e elegante usando o Flexbox. Flexbox é muito poderoso, né? Viram como foi simples inverter a ordem do card utilizando Role Reverse para Flex Direction? E criamos ainda uma âncora passando o valor de Cerquilha Products para href. Na próxima aula vamos ver pseudoclasses para estilizar nossa seção de perguntas frequentes. Então, falou pessoal!